CBN, Comunicação e Liderança, com Leni Quirilos. Leni Quirilos, boa tarde para você. Boa tarde, Cássia, boa tarde, Nadédia, boa tarde a todos. Boa tarde. Gente, quero só contar que eu também sou muito fã do Carlos Alberto Sardenberg e entendo como um super privilégio ter a oportunidade de estar aqui com ele há 12 anos no nosso quadro, né, Cássia? Falando sobre comunicação e liderança. Sardenberg, super inteligente, ele consegue trazer um olhar absolutamente direcionado e diferenciado, na verdade, para as coisas que nós trazemos, enriquece demais. Então, parabéns, Sardenberg, você faz muita falta. Faz muita falta, daqui a pouco ele vai estar aqui com a gente. Leni, nós recebemos a mensagem da nossa ouvinte Ana Clara. Isso. E ouça o que ela ouviu do gestor, do chefe dela. Disse assim: olha, Ana Clara, você entrega bem, mas você não tem imagem de líder. E aí ela escreveu para cá e te pergunta, Leni, como desenvolver isso, a tal da imagem de líder? Imagem de líder. Meu Deus, e vocês vejam, né, gente, nesse tempo de imagem valorizada, nesse momento onde as pessoas avaliam tanto pelo que tem por fora, a gente tem que ter uma percepção muito clara nas nossas cabeças. Temos que ser boas naquilo que fazemos, com toda a certeza do mundo. Temos que nos preparar muito bem para isso. Mas eu tenho que contar para vocês que não basta a gente ser boa, a gente precisa parecer boa. E eu quero compartilhar uma história real com vocês que me chamou muito a atenção. Um tempão atrás, lá na TV, nós tínhamos um diretor muito querido e volta e meia ele me pedia para atender alguma pessoa. Então ele falava, Leni, dá uma olhada no repórter tal. E eu sempre gosto de perguntar quando eles me pedem algo do tipo, claro, vou olhar assim, por quê? Qual que é a tua impressão? E ele usava, gente, uma expressão que me marcava muito. Ele falava assim, Leni, o fulano não ocupa a tela. E eu escutava e falava, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Eu perguntava e ele dizia assim, não sei te explicar, Leni, é uma sensação. E aí eu pensei, né, falei, vou ter que descobrir o que é isso. Eu falei, então me conta uma coisa, quem você considera que ocupa a tela? E aí ele me deu uma lista de pessoas e eu fiz a minha lição de casa, né, Dédia? Aí eu fui lá e olhei pessoas que ocupavam a tela e que não ocupavam a tela. E eu cheguei a um conceito que é o seguinte, existe uma subjetividade quando nós olhamos para alguém. E nós conseguimos perceber características relacionadas à liderança, à autoridade, à senioridade naquilo que as pessoas fazem. Eu gosto e tenho chamado isso atualmente de presença líder, que é assim, tá ligado não a uma... As pessoas usam às vezes presença executiva, mas aí está muito associado ao crachá. E não é verdade. Tem pessoas que têm o crachá de executivos e não têm presença, e tem pessoas que são lá do chão de fábrica muitas vezes e trazem uma percepção de liderança acentuada. Então é algo subjetivo e eu trouxe 2 dados marcantes para a gente levar em conta. Primeiro, gente, são os dados da Harvard Business Review que mostram o seguinte, 71% das promoções tem mais a ver com uma percepção de liderança do que propriamente com resultados técnicos. Olha só, um número alto. E outro dado importante também, 85% dos líderes perdem oportunidades porque não projetam uma imagem de presença líder e não por falta de talento, que parece aí ser o caso da nossa Ana Clara, não é? Então, assim, claro, eu preciso construir uma percepção por meio da minha maneira de me posicionar que faça com que as pessoas ao meu redor me percebam como alguém diferenciada, como alguém com autoridade. Nós sabemos da importância essencial aí do cuidado com o nosso estado interno. Então, quando nós buscamos desenvolver autoconfiança, segurança emocional, autoestima, a gente olha para essas situações, trazemos para dentro de nós, Cássia, aquela história da autofala, né, que tantas vezes a gente já comentou aqui, coisas positivas sobre nós, a nossa imagem vai acabar refletindo isso. Então, sem dúvida, o nosso estado interno impacta na nossa atitude comunicativa e esse estado interno tem que ser algo foco mesmo de desenvolvimento nosso, de atenção, de uma consciência maior. O que nós estamos falando para nós mesmas?
é algo essencial. Agora, tem algumas atitudes práticas que a gente pode colocar para construirmos mais facilmente essa presença líder. E aí eu destaco algumas atitudes, algumas ações que a Carmen Alarcón, ela é CEO, ela trabalha com desenvolvimento de lideranças lá na Colômbia, ela traz algumas características. Olhem só qual é a primeira, minha gente. Comunicação clara e direta. Então, assim, a boa comunicação vai construir percepção, nesse caso, de alguém que sabe o que está dizendo, que tem convicção no que diz. Isso é essencial, isso atrai muita atenção e muito interesse das pessoas. Outro ponto é ser capaz de manter serenidade, mesmo sob pressão. A gente sabe que líderes acabam tendo que lidar com muitas situações estressantes e a pessoa ser capaz de demonstrar equilíbrio, serenidade, fazer escolhas e não simplesmente ser reativa a essa pressão é algo que conta muitos pontos. Vale tomar bastante cuidado com a linguagem corporal. Tudo comunica e o corpo tem um papel muito grande nesse processo. Comunicação não verbal é a mais primitiva, é a mais intuitiva. Então, a busca por um cuidado com a postura, costas retas, ombros relaxados, o tronco direcionado para as pessoas com quem a gente está falando. Um olhar bem direcionado, um olhar sustentado. Uma das primeiras coisas que faz a gente associar a pessoa a alguém inseguro é quando ela fala desviando o olhar. Ela olha para baixo, ela olha para cima, ela olha de lado. É péssimo. Então, esse olhar mais direcionado. Gestos soltos, normalmente na altura da cintura, evitando elevar demais. O gesto alto passa uma ideia de descontrole da situação. Pode correr o risco desse gesto ocultar a face ou concorrer com a observação da face do outro. Um bom uso vocal, uma voz clara, bem projetada, principalmente bem articulada. A articulação dos sons é um dos maiores preditores de credibilidade. A gente costuma dizer que quem fala melhor articulado gera mais atenção e mais credibilidade. A gente acredita mais em quem fala melhor articulado. Uma comunicação escrita mais cuidada, breve, bem estruturada, com a ação clara. Uma escuta ativa. Então, a líder precisa se mostrar aberta para acolher, para entender o que o outro está trazendo. Respeito pelo tempo do outro, pontualidade, atenção direcionada e tudo mais. E uma linguagem emocionalmente inteligente. Então, vale a gente conseguir entender quais são as emoções que nós estamos sentindo, nomear essas emoções para uma conversa mais clara e mais efetiva, procurar principalmente ler o ambiente, ler aquele contexto de relação que está acontecendo, nomear isso para conduzir essa parte emocional de uma forma mais interessante. E vejam os dois últimos, coerência entre o que eu digo e o que eu faço, essenciais, e finalmente, minha gente, a capacidade de reconhecermos os erros. Isso traz muita autoridade, é um sinal de segurança quando a gente consegue falar, puxa, eu errei aqui, vou me corrigir. Então, é um conjunto interessante. Cuidar do lado interno, cuidar do externo e procurar demonstrar essa autoridade, essa credibilidade maior. Maravilha. Leni Quirilos, muito obrigada pelas orientações práticas muito valiosas e também por ter trazido essa sua experiência, porque eu, no lugar aqui da nossa ouvinte Ana Clara, perguntaria agora, depois de ouvir a Leni, para o chefe dela, é mesmo? E para você? Quais dos funcionários aqui projetam uma imagem de líder? Só para saber dele qual é esse pensamento que, como você disse, né, Leni, pode ser uma coisa bem subjetiva. Subjetiva, vale a pena. Que ótimo, Cássia, gostei. Vamos dar isso de sugestão mesmo para Ana Clara. Muito obrigada, Leni. Até semana que vem. Obrigada, Cássia, Nadede. Um ótimo restinho de semana aí para vocês, para todos. Beijo.